Olá, irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Essa noite é uma noite muito especial. Nós estamos aqui com uma família muito especial. Eu os conheci há alguns anos atrás, pesquisando no site da Junta sobre missionários que estavam fora do Brasil, aqui na América do Sul. Mantive um contato com eles há mais ou menos uns 10 anos atrás e naquela ocasião a conversa que eu tive com esse missionário, o missionário Alexei, me ajudou muito na direção da minha vocação. Eu estava no meio do seminário ali, recém-casado, sem filhos ainda, e hoje com muita alegria nós vamos receber, entrevistar aí esse missionário, e você vai conhecer ele, vai conhecer a família dele, os projetos dele. Eles estão no Chile, no deserto do Atacama, que é um lugar assim árido, um lugar de muita dificuldade. Ele vai compartilhar com a gente dessas dificuldades e você vai ter a oportunidade de participar desse ministério, abençoar esse ministério, orar por essa família, por essas famílias, né? Porque o filho dele já se casou e também vai formar uma família missionária. Contribuir para esse ministério também, se Deus tocar no seu coração. Quem sabe Deus não te chama também para abençoar, para ir para a América do Sul em algum lugar e evangelizar os povos aqui das Américas, né? É muito especial isso. Eu quero, antes de começar essa entrevista, compartilhar com os irmãos algumas coisas que a gente precisa falar a respeito aí da nossa igreja e de missões também. Em primeiro lugar, eu queria compartilhar com você a respeito da nossa campanha de missões. Nós estamos em campanha de missões e estamos nesse desafio do pelo menos R$10 por mês, para que a gente possa ultrapassar e muito o nosso alvo. Se cada membro da nossa igreja contribuir com pelo menos R$10, a gente ultrapassa bastante o nosso alvo de missões, e eu quero convidar você para contribuir com isso. Eu posso dar mais? Claro que você pode dar mais. Eu posso dar menos, não tenho R$10 por mês, você pode dar menos, mas o nosso desafio é no mínimo R$10 por mês, e eu quero convidar você a participar desse projeto também. Outro aviso que eu tenho a dar para os irmãos é sobre o projeto Amazônia. Os irmãos sabem que eu fui convidado, desafiado a estar presente no barco da Junta de Missões Nacionais, onde nós estaremos divulgando a palavra de Deus às comunidades ribeirinhas. Eles precisam e querem a presença de alguns pastores para que possam ali abençoar a vida das pessoas, levar a palavra, pregar, conhecer, orar, aconselhar, e nós fomos desafiados a isso. O desafio é grande porque a gente precisa de um orçamento muito grande para que a gente consiga ir até lá. Existe o custo da passagem, que é aproximadamente R$1.000, existe o custo da hospedagem nesse barco, que é de R$2.300, então imagina aí que a gente precisa pelo menos de uns R$3.000, R$3.300 para a gente conseguir ir nessa viagem. Então a gente já recebeu muitas doações, mas ainda falta alguma coisa, então eu quero convidar você a participar desse projeto, ofertar. Se você não conseguir ofertar, pelo menos que você ore, porque eu vou estar levando ali no coração a nossa igreja, representando a nossa igreja ali nesse trabalho missionário, e eu quero contar com você, quero contar com as suas orações, com a sua contribuição, se você puder ajudar, para que a gente chegue aí nesse projeto. Amém? Quero agradecer a Deus aí pela vida dos nossos missionários, tanto os missionários nacionais quanto os missionários mundiais, e quero convidar você e apresentar você a essa família muito bonita. Beleza. Boa noite, então, família missionária. Eu estou vendo, aliás, são duas famílias missionárias agora. Eu queria dar boa noite primeiro ao pessoal do Chile aí. Pastor Alexei já está ali com a bandeira do Chile. Pastor, faz um favor para a gente, apresenta aí sua família. Aqui eu tenho a minha linda esposa, carioca, Ana Paula. O filho mais velho está do outro lado das Américas, Davi, que casou com a Rachel. Depois vem a filha do meio, que é a filha mais velha, mas dos 3 filhos é do meio, Ana Raquel. E aí vem a caçulinha, que é a Miriam. Que legal, que prazer conhecer vocês, assim, quase pessoalmente. E eu queria também
pedir para o Davi aí se apresentar. Davi, você que é o filho mais velho aí dessa família, apresentar também a sua esposa. Tá bom. Olá, eu sou Davi, essa minha esposa é Rachel, e eu sou filho do casal, pastor Alex e Ana Paula. Cresci no Chile, e depois eu mudei para os Estados Unidos, e nós dois estamos estudando, porque queremos ser missionários no Japão, no futuro. Eu tinha 12 ou 13 anos, né? Algo assim. 5. Pastor Alexei, deixa eu lhe perguntar. Vocês são de qual lugar do Brasil aqui? Você e sua esposa? Rapaz, você conhece o mapa do Brasil? Vamos lá. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Triângulo Mineiro. Melhor terra do Brasil, sem nenhuma dúvida. Aqui eu falo da região do Pelé, porque o Pelé nasceu em Minas, né? Uhum. Ana Paula, de onde você é, Ana Paula? Da cidade maravilhosa. Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. O Davi. Eu sou do Mato Grosso. Mato Grossense. Rondonópolis. Cidade de Rondonópolis. Em homenagem a Rondon Pacheco, né? Uhum. E as duas meninas já são de Goiânia, Goiás. Assim que a gente tem Sudeste e Centro-Oeste aqui muito bem representada. Rapaz, a família de você é quase uma viagem pelo Brasil, né? Olha... tão diferenciado que a gente tem aqui. Que legal. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, assim, como é que surgiu, pastor Alexei, na sua vida, essa questão do chamado missionário? Bom, é uma história bastante interessante e bonita. Veio depois do chamado pastoral. Eu já estava estudando no Seminário Batista de Goiânia e já tinha nascido a Ana Raquel era bebezinha, e depois nasceu a Miriam, também era bebezinha, a diferença de idade deles é bem pequena, e nós completamos 10 anos de casado. O Davi já era maiorzinho, tinha 6, 7 anos, né, Paulo? Não tinha mais, tinha 9 anos. Tinha 9 anos o Davi. Quando nós completamos 10 anos de casado, aí surgiu a oportunidade de a gente fazer uma viagem de lua de mel. Segunda lua de mel. Obrigado. E eu perguntei para o meu irmão, que viajava muito, qual era o melhor país para conhecer a neve, né? Aí ele disse que esse lindo país, o Chile, seria o melhor lugar. E nós viemos para o Chile de lua de mel, segunda lua de mel. Eu e a Ana Paula, deixamos os 3 filhos em casa com a babá, né? O Davi tinha 8 para 9 anos, os meninos eram bem pequenininhos. Mas eu e a Ana Paula, a gente tinha um desejo diferente nessa viagem, que era de visitar uma igreja. E aí, quando a gente visitou a igreja, Deus falou com a gente, né? No domingo de manhã, foi forte, né? E se a Ana Paula quiser contar como foi... A gente veio de passeio, né? Mas a gente fez questão de visitar uma igreja batista aqui no Chile, em Santiago. E era dia de missões mundiais, e tinha um missionário de missões mundiais pregando e falando sobre renúncia. E eu não falava nada de espanhol, o Alexei sabia falar... Boas tardes, boas noites. Só isso, e graças. E foi incrível como Deus falou com nós dois e a gente entendeu tudo. A gente não lembra o nome do missionário, a gente lembra o nome da igreja, mas a gente lembra de tudo, da mensagem, de como o Senhor falou com a gente. E foi de dia, né? Aquele dia, a gente guardou essa mensagem no coração. Voltamos para casa, continuamos nossas vidas. Eu sou bióloga de formação, meu esposo é veterinário, a gente trabalhava, né, na vida secular, e depois nas férias, isso foi em setembro, quando foi em janeiro, eu gosto muito de fazer álbuns, né, das viagens,
Então, eu estava armando algo e eu falei para ele, né? Você não sentiu nada diferente nessa viagem, naquele dia que a gente foi no culto? Ele, senti. E a gente começou a conversar e a gente percebeu como Deus tinha falado a mesma coisa que ele falou para mim, falou para ele, e depois a gente foi amadurecendo essa ideia e Deus foi confirmando no nosso coração que a gente tinha que ir para o campo missionário, tinha que deixar tudo, deixar nossa profissão, nossa carreira, o campo, o Goiás, né, porque a gente também trabalhava aí, trabalhava plantando igreja em Goiás, deixar nossa igreja, deixar nossa casa, nossa família e vir para o Chile. Deus colocou um amor muito grande no nosso coração por esse país. E foi uma coisa assim, inexplicável. Foi a primeira vez que a gente saiu do Brasil, a gente não sabia falar o idioma, mas Deus falou com a gente naquele dia. E isso mudou a nossa vida totalmente, 360 graus. Que legal, né? Como é importante a gente ouvir a voz de Deus, né? Saber que Deus está ali falando e tratando o coração e dando um propósito, né? Muito legal o chamado missionário de vocês. Eu só queria voltar um pouco no tempo por causa da minha curiosidade. Como é que um mineiro conheceu a carioca e foi ter filho no Mato Grosso? Meu pai e minha mãe são missionários também, né? Então, eles saíram do Rio de Janeiro quando eu tinha 5 anos e foram para Goiás. Meu pai é plantador de igreja, pastor, plantador de igreja. Só uma observação. Por isso o sotaque dela não é nem de carioca, nem de goiano. Fiquei aí. E fui fazer faculdade, né? Fui fazer biologia em Uberlândia. Uma excelente universidade. E aí, biologia e veterinária compartilhavam o mesmo edifício. E aí, a gente se encontrou num culto, né? Foi no culto, a gente se conheceu neste culto. Ele trabalhava com a ABU, Aliança Bíblica Universitária, estava começando o trabalho na Universidade Federal de Uberlândia. E eu pregava e a gente precisava de alguém que cantasse e tocasse um piano. E oramos por essa pessoa e apareceu a Ana Paula. E aí ele me convidou, vamos participar da ABU. Eu falei assim, legal, tudo bem, vou participar. E aí a gente desenvolveu uma amizade muito forte, ele sempre me ajudou muito, sem nenhuma intenção. E depois de um tempo, a gente começou a namorar, né, e já marcamos a data do casamento, e aí ele se formou um ano antes de mim e foi trabalhar no Mato Grosso. Na Sadia. E aí assim que eu me formei, na semana seguinte a gente se casou e eu fui morar no Mato Grosso com ele. Um ano depois de casado, eu fiquei grávida do Davi. Um milagre de Deus também, porque eu não podia ter filhos e Deus me deu o Davi, né? E depois a Ana Raquel e a Miriam, tudo milagre de Deus. E aí a gente morava em Rondonópolis nesse tempo, quando ele nasceu aí, o Alex trabalhava como veterinário num frigorífico. E depois a gente mudou para Goiânia. Quando o Davi tinha 6 meses de idade, a gente foi morar em Goiânia de novo. Porque a gente queria estar mais perto da família, né? Meus pais de Uberlândia, a 4 horas de viagem de Goiânia, os pais dela em Goiânia. E a gente tinha o primeiro filho nosso, o netinho deles, então a gente queria estar mais perto. A gente mudou para lá e aí a gente viveu muitos anos em Goiânia, né? Foi quando nasceram as meninas. Sim. Muito legal a história de vocês aí, como Deus junta propósitos, né? O Senhor falando ao coração de vocês. E aí, vocês foram para o Chile, eu estava compartilhando com o Davi, um pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Que há alguns anos atrás o pastor tinha enviado a foto da família e tinha apresentado ali a família. E depois, algum tempo depois, eu não lembro em qual publicação, eu vi uma reportagem a respeito do Davi, o trabalho que ele fazia lá com os filhos missionários. Aí eu queria, Davi, que você me explicasse assim, o que era aquilo lá, que trabalho era aquele que você desenvolvia, uma conexão ali com os filhos dos missionários. Me explica a respeito disso. Sim. Antes da gente ir para o Chile, nós moramos no Rio de Janeiro
por 6 meses. 6 meses, 6 meses. E durante aquele tempo eu percebi, eu e meus amigos, que éramos também filhos de missionários, nós percebemos que não tinha quase nada escrito sobre filhos de missionários. E nós todos estávamos preparando para ir para o campo missionário e queríamos ler sobre a vida no campo missionário, sobre filhos de missionários, e não tinha nada para ler. Então, nós começamos a querer mudar isso. Então, eu comecei a pedir para meus amigos escrever o testemunho deles, falar como é a vida no campo missionário. E com a internet é tudo mais fácil, né? Então, a gente falava por meio do Facebook, do WhatsApp, tudo isso, a gente trocava informação. Então, eu conheci missionários, filhos de missionários do mundo inteiro, né? Gente que morava no Senegal, morava no Japão, tudo quanto é lado. E eu estava no Chile, né? E então, eu comecei a escrever, comecei a mandar para diferentes igrejas no Brasil, né? Eu tinha um blog que falava sobre isso, só sobre filhos de missionários, e foi inclusive publicado em alguns outros sites e em algumas revistas, na revista Colheita, acho que no Jornal Batista saiu uma vez falando sobre isso. Então, foi muito bom, e isso me motivou a querer estudar mais jornalismo e saber como escrever, e eu tinha um chamado para ser missionário, então eu queria estudar as duas coisas, queria estudar missões, queria estudar jornalismo, mas eu não sabia como fazer para estudar os dois, até que eu descobri que nos Estados Unidos eu podia estudar os dois. Então, eu conheci uma pessoa que era um professor numa universidade cristã nos Estados Unidos, e ele me ajudou a vir para cá para estudar isso. E um mês atrás eu terminei, me formei, e o diploma chegou no correio ontem, anteontem. Que legal. Esse trabalho deve ter ajudado muitos filhos de missionários, porque ajudar a incluir eles, né, em um grupo, a interação entre vocês, né? Eu fico imaginando como deve ser difícil para um jovenzinho, você com 12 anos, ir para um país que você não conhece, para uma língua que você não conhece, e saber que tem outros jovens passando por situação parecida deve ter ajudado bastante, né, Davi? Sim, definitivamente. E então, nos últimos anos, o que eu tenho feito, eu comecei a traduzir o site que eu tinha, mas eu nunca terminei, eu tenho que continuar isso. Mas, ultimamente, eu tenho achado muitos livros bons falando de filhos missionários, mas esses livros não estão em português. Então, eu tenho pensado em começar a traduzir para o espanhol e traduzir para o português. Então, outros filhos de missionários terão acesso também. Então, o ministério continua, né? Nunca termina. Que legal, Davi. Eu estou aqui tentando identificar que sotaque é esse que você tem. Porque Confuso. É uma misturinha de português Eu não com sei. espanhol, com inglês. Me conta a respeito aí de você e a Rachel. Como é que vocês se conheceram? Tá. Vou deixar a Rachel contar isso. Isso. Traduz pra gente. Meu português é super mal. E então eu vou falar em inglês e Davi vai traduzir. Tá bom. Davi and I met at a missions conference. A Rachel disse que Davi e eu, nós nos conhecemos numa conferência de missões. Through the BSU. Através dos estudantes cristãos da nossa universidade. Yeah, and we started hanging out during dinner time. We started talking about the places that we'd been and the places that we wanted to go. Então, durante o jantar, nós nos conhecemos, a gente estava sentando um do lado do outro, e a gente começou a falar dos lugares que nós tínhamos visitado, dos lugares que nós queríamos ir. Yeah, and we both had a lot of the same interests, but mostly we both had the same interest in Christ and in missions, and in wanting to share the gospel with people around the world. E nós tínhamos muitas coisas em comum que nós gostávamos, mas principalmente, a mais importante, nós dois estávamos interessados em amar a Cristo e levar o evangelho a outras pessoas ao redor do mundo. Yeah, and we started talking over the next month or so, and
I had always felt a strong call in my heart towards Japan, towards ministering in Japan, but I didn't know it would be as a full-time missionary. Então, no próximo mês, a gente virou amigo, a gente começou a conversar e nós dois tínhamos essa paixão por missões, mas a Rachel sempre teve essa paixão especificamente para ir ao Japão, como missionária lá. Yeah, and David always felt called towards missions, but he didn't know where. E o Davi, ele também queria ser missionário, e ele não tinha um lugar específico escolhido. And so after meeting, it was like two halves of the puzzle. We just clicked, and it felt like God was calling me to full-time missions work in Japan, and he felt called to Japan through our relationship with one another and through circumstances. Então, quando nós nos conhecemos e começamos a conversar, foi como encontrar outra peça do quebra-cabeça, e tudo, então, estava se encaixando bem, fazia sentido, e parecia que Deus estava formando um plano para levar a gente no futuro a fazer missões no Japão. And now, years later, we're best friends, we're married, and we both have the same life goal. E agora já se passaram anos desde que isso aconteceu, e nós continuamos a ser amigos, e a gente está casado, e temos o mesmo objetivo de ser missionários no Japão e de levar Cristo às pessoas lá. Sim, acho que sim. Faz sentido? Faz, sim. Thank you, Rachel. Obrigado por compartilhar da experiência de como vocês se conheceram e como Deus conectou o chamado. Vocês estão estudando japonês? Is asking for study Japanese. Só pouquinho. Ela sabe um pouco. You study in high school, right? Yeah. Ela estudou no ensino médio, ela estudou um pouco de japonês, então ela sabe o básico. Eu tô falando que eu vou estudar tem muito tempo. Eu comprei livros, tem livro aqui atrás de mim que é para estudar japonês. Mas tá na lista do que fazer, né? Mas vai acontecer. Eu tive uma professora de grego no seminário e uma vez um senhor falou para ela que ele era muito velho para aprender uma língua nova, né, que era o grego. E aí ela compartilhou para a gente assim, olha, até os 50 anos eu só sabia o português, aos 55 eu aprendi inglês, aos 60 eu aprendi grego, aos 65 eu aprendi o hebraico, ela também era professora de hebraico, e agora aos 70, que ela me dava aula aos 70 anos, ela estava aprendendo japonês. Ela ainda é viva, eu não sei se ela realmente aprendeu japonês, mas é uma inspiração para você, que não é tarde. Você já sabe o português, o espanhol, o inglês, o japonês vai ser só mais uma língua aí que Deus vai te ajudar a acrescentar. Eu quero mostrar algumas coisas aí do trabalho dessa família, né? A família do Davi, a família do pastor Alexei lá no Chile também. E enquanto eu estava conversando com vocês, pastor Alexei me mandou um vídeo que eu me apaixonei. Eu já me inscrevi no canal e eu quero convidar todo mundo a se inscrever nesse canal aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Isso, vê se eu falo certo. É Salvo por la Gracia. Falei certinho? Salvo por la Gracia. Isso, eu vou aprender, tá bom? Mas eu me apaixonei pelo canal, queria convidar você que tem filho, que tem neto, que tem sobrinho, a participar desse canal, é uma gracinha. Eu posso mostrar o vídeo do canal? Eu vou mostrar o videozinho para vocês terem um aperitivo aí do que esse canal tem abençoado aí a vida de muitas crianças. Então quero mostrar um pouquinho desse vídeo para vocês. Hola, pequeñitos de Jesús. Hola. Estoy muy contenta porque vamos a hacer algo que me encanta, que es cantar.
Estoy acá con la Miriam. Hola, pequeñitos. Y estoy con la Anita. Sí, nosotros vamos a cantar una canción muy hermosa, ¿verdad? Una canción que me encanta. A mí igual. Se llama Salvos por la Gracia. ¿Cierto? Cierto. ¿De qué historia es esta canción, Miriam? La historia del mundo, que ya lo vimos aquí. Sí, abajo está el link para que usted vea la historia si todavía no ha visto. Porque está Exacto. muy buena y tiene el nombre de nuestro canal, que es Salvo por la Gracia. Vamos con nosotros a Venga. cantar. Ya, vamos a cantar. Salvo por la gracia, salvo por la gracia, sí. Jesús murió por este mundo, Jesús murió por mí. De nuevo. Salvo por la gracia, salvo por la gracia, sí. Jesús murió por este mundo, Jesús murió por mí. Y ahora pueden ustedes cantar junto con nosotros. Nosotros vamos a dejar la letra para que puedan cantar juntos, ¿ya? Entonces vamos de nuevo. Salvo por la gracia, salvo por la gracia, sí. Jesús murió por este mundo, Jesús murió por mí. Salvo por la gracia, salvo por la gracia, sí. Jesús murió por este mundo, Jesús murió por mí. Bueno, recuerden de inscribirse en el canal para no perder ninguna novedad de todos los videos que vamos a poner. También recuerden de seguirnos en Instagram, ya, es muy divertido. Aquí vamos a dejar ya para que ustedes puedan entrar allá. Y también recuerden de algo muy especial, que No se olviden que Jesús te ama y Jesús te salva por la gracia. Chaito, nos vemos en el próximo Salvos por la Gracia. ¡Chao! Miriam, você é uma artista. Fiquei encantado, seu jeito na frente das câmeras, toda animada ali, saindo numa boa. Agora, me tira uma dúvida, aquela bonequinha ali era a Ana Raquel? Anitta. Eu sabia que a Ana Raquel ia trabalhar de alguma maneira. Só não pode contar pra ninguém, né? Mas quem descobriu esse talento fui eu. Não. E depois que eu descobri, aí elas fizeram o canal e levaram meu talento pro canal. Ah, o canal delas vai fazer muito mais sucesso que o seu. Meu canal não é conhecido. Miriam, qual o nome daquele instrumento que você estava tocando? Não deu para ver todo? Que instrumento era aquele? O ukulele. O ukulele. Repete, por favor, que eu não entendi. O ukulele? Ah, Ukulele, ou ukulele, certo? É. São dois nomes. Parece um cavaquinho. Ele é um instrumento pequeno entre um cavaquinho e um violão, mas ele tem só 4 cordas. Ele é havaiano. havaiano, que legal. Essa veia musical veio da Ana Paula ou o Alexei também toca alguma coisa? Eu toco campainha. Somos dois, eu não sei, mal sei assoprar a língua de sogra. Muito legal, olha. A mãe
Amém. Tenho certeza que os pequeninos vão amar entender um pouquinho mais de espanhol, né? E para Ana Paula, queria fazer uma pergunta, porque você falou que a língua era uma grande dificuldade. Então, para as crianças, assim, para Miriam, para Ana Raquel, eu acho que não foi tão difícil se aperfeiçoar a língua. Mas para a gente que é mais velho, fica um negócio assim mais difícil. Mas você está falando muito bem ali no vídeo. A língua agora está 100%? Sim, não, é que eu não sou tão velha assim, né? Não, mas é brincadeira. Eu cheguei aqui no Chile e eu aprendi a língua, eu me dediquei a aprender. E como eu trabalho com criança, as crianças mesmo me ensinam e a gente se entende. Eu dou aula, né, para muitas crianças e às vezes eles falam assim para mim: Miss, você fala um pouquinho japonês, mas a gente entende tudo. Então, a gente vai se entendendo, é muito bom esse contato com crianças. Mas, pastor Samuel, também a Ana Paula é filha e neta de professoras, né? A mãe dela é educadora, né? Alfabetizadora. E a avó professora de português. Isso ajudou bastante também. E ela canta, as pessoas que cantam têm mais facilidade para falar, né? E ela dedicou muito ao inglês também, logo no início do nosso casamento, quando ela ainda estudava biologia, dedicou muito ao inglês. Então, quando ela chegou aqui, foi questão de um tempo, assim, uns 2 anos, ela já estava falando espanhol muito bem. Além da língua, vocês tiveram dificuldade de adaptação na cultura? A cultura é muito diferente? Sim, a cultura chilena é muito diferente da brasileira, né? Eles são muito mais retraídos, muito mais, como eu diria, mais sérios. Eles não são muito de brincar, não são muito de sorrir, eles são muito reservados, eles falam baixo. E então o brasileiro aqui, todo mundo sabe, o brasileiro ali, porque fala alto, porque conversa, porque ri, porque, né? Carioca, então, né? E a gente se expressa muito, né? E eles não são assim. Então, a gente até tem que tomar cuidado, né? Porque agora a gente já acostumou, porque eles não acham normal. Apesar que eles admiram muito os brasileiros, eles sempre falam que os brasileiros são muito alegres e que isso é bom para eles, trazer alegria para eles, né? E mais que a gente mora no norte do Chile, então o Chile é um país muito comprido, e de norte a sul do Chile é uma diferença de cultura gigante, né? E a gente mora no norte, no deserto. Deus mandou a gente para cá, a gente não escolheu morar aqui, mas Deus mandou a gente para cá porque a necessidade é muito grande. E as pessoas aqui são muito sofridas, né? É um povo muita depressão, muito suicídio, muita droga. Muita briga. O chileno em si, o povo chileno em si é um povo muito lutador, eles lutam muito, eles brigam muito, eles não são pacíficos assim como o brasileiro, né? E não aceitam as coisas assim. Então, a gente demorou um pouquinho para se adaptar. A alimentação também, a comida é muito diferente da nossa. As frutas que são caras no Brasil, que a gente quase não come, aqui tem e são muito boas. E as frutas que a gente come no Brasil diariamente, as frutas tropicais, não tem aqui, quando chegam são caras. Né? Por exemplo, uma manga que custa super caro, uma goiaba, um maracujá, quase a gente não encontra. Então, assim, então há uma diferença muito grande na alimentação também. E o que a gente mais sofreu, eu como bióloga e ele como veterinário, é a vegetação, né? Porque a gente está no meio do deserto e aqui não chove e quase não tem verde. A gente mora numa cidade que tem montanhas de pedra, não tem nem areia, pouca areia, né? E mar, mas a gente não tem árvores, vegetações,
como a gente está acostumado em Goiânia, E né? nem tem praias de areia, é praia de pedra. É muita pedra. E o que mais assustou a gente quando a gente chegou aqui no Chile foram os terremotos. Aqui a terra treme quase todo dia. Então, no início, para a gente, ai, o terremoto brasileiro que não está acostumado com isso, né? Agora a gente já acostumou. No começo você fica com vontade de ver como é que será que é o terremoto. Mas quando você vê o primeiro, você não quer ver o segundo, não. Imagino, né? A gente brasileiro não está acostumado a ver a terra tremer assim, só em estádio de futebol que a arquibancada treme. Mas a terra tremer naturalmente assim deve ser um difícil, né? Qual é a maior dificuldade de evangelizar o povo chileno? Para mim, o Chile como o Uruguai são os dois países que estão caminhando mais para o ateísmo. Então, hoje no Chile, a gente vê duas gerações totalmente diferentes. Parecem dois países. A geração de chilenos de 50, 60, 70 anos de idade é uma. Totalmente diferente da geração jovem de 30 anos para baixo. Dos 30 anos para baixo, o ateísmo tem crescido muito. E se não é aquele ateísmo declarado, é o ateísmo não declarado, né? E então, essa para mim é a maior dificuldade, a incredulidade e um coração duro, um orgulho muito grande de tudo, porque no mundo espanhol, não é só o Chile, todo mundo que fala espanhol, eles têm um orgulho muito grande. Aí a gente vê isso até no futebol, né? Aí a gente começa a entender de onde vem esse orgulho desse futebol. É porque no mundo espanhol a palavra orgulho é muito trabalhada, é ensinado de pai para filho, de mãe para filhos, ser orgulhoso de tudo que tem, de tudo que é, e então romper o orgulho, romper o coração duro, diminuir essa distância cultural, né? Um povo já tem muito medo de se relacionar com outros povos. O Chile às vezes parece uma ilha, né? Que está muito distante dos outros povos. Então, isso tudo gera uma dificuldade grande. Com o passar dos anos, isso tudo acaba, né? Porque você entra na sociedade, você acaba sendo aceito na sociedade, e isso vira passado, né? Então, o que eu te falei é praticamente coisa do passado. Hoje, nós convivemos com chilenos de igual para igual. Às vezes, eles até comentam com a gente alguma coisa de estrangeiros, esquecem a gente é estrangeiro também, porque ele está aqui há tantos anos. Mas no começo a maior dificuldade foi essa. E a geração maior que ele falou, né, os mais idosos, são muito católicos. E tem uma mistura de catolicismo com as crenças locais. Pré-coloniais, né? Antes da colônia. Sim, dos povos nativos daqui. E assim, uma crença muito relacionada assim, com a morte. Eles fazem casinhas para os mortos e colocam móveis, colocam coisas que a pessoa gostava e vão visitar essas casinhas e comem aí, passam as datas especiais aí. Natal, Ano Novo. Então, assim, é uma relação com a morte muito estranha e muito sofrida. Então, para a gente quebrar tudo isso, essa cultura, essa tradição que eles têm, às vezes eles até aceitam a Jesus, eles creem, eles querem seguir a Jesus, mas eles falam, mas minha mãe morreu nessa religião e ela, agora, se eu mudar de religião, não vou ficar com a minha mãe. Então, coisas assim, sabe, que é bem complicado, e isso gera muita depressão, porque eles não conseguem enterrar seus mortos. Eles não conseguem desfazer dessa relação. Então, eles entram em depressão e muitos levam a suicídio. Né? E tem também a questão climática que influencia em tudo isso. Então, o nosso desafio aqui é levar esperança, trazer salvação, mas também trazer alegria para essas pessoas, trazer vida, trazer paz, trazer uma coisa que eles não conhecem, que é essa parte da alegria que a gente tem no Senhor, não é? Desde as criancinhas até os adultos. Amém, que o Senhor lhes ajude aí, lhes dê direção aí nesse propósito, nesse desafio que você tem. Eu queria mostrar para vocês aí o chat, o site de vocês, né?
mostrar ali, porque no site a gente vai conseguir ver um pouco das atividades que vocês desenvolvem. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o endereço do site, para que você pesquise aí, você que está assistindo essa nossa live. Se você pesquisar por Projeto Oásis no Atacama, você vai encontrar também no Google, que eu consegui encontrar, mas depois eu participo do link aí na descrição desse vídeo para você poder acessar ali. E eu queria falar um pouquinho sobre esses ministérios aqui que vocês compartilharam com a gente, a começar desse primeiro que aparece aqui no site, que é esse PEP Amigo. O que significa esse PEP Amigo? Então, bom, o PEP já era uma paixão nossa desde o Brasil, né? A gente começou o primeiro PEP em Goiás, no Centro-Oeste, né? Foi o primeiro PEP, e a gente deixou tudo funcionando lá, e o nosso projeto com crianças no Brasil se chamava Amigo, que era Ampliando o Ministério Missionário Infantil em Goiás. E esse nome a gente trouxe para o Chile, o Amigo. E aqui a gente começou um PEP, a gente entrou em contato com a coordenação do PEP nacional, né, que é a Mary Sepúlveda, e ela falou para a gente que o PEP aqui funcionava de uma maneira muito diferente. E ela fazia um congresso todo ano, ela faz um congresso internacional, eu fui convidada para participar, a Ana Raquel, a Miriam, o Davi veio dos Estados Unidos para participar do congresso, a gente foi palestrante, foi muito legal. Mas o PEP aqui no Chile funciona nas escolas, é uma hora com Deus. Vocês conhecem o projeto PEP, né? O PEP é o projeto de educação pré-escolar, né? Onde a gente evangeliza através da educação, né? E no Brasil o PEP funciona nas igrejas. Aqui o PEP funciona nos colégios. E a gente falou assim, não, mas a gente quer fazer diferente, a gente quer começar numa igreja. Então, a gente planta uma igreja aqui, né, em Antofagasta, e a gente começou o projeto na nossa igreja, e foi uma bênção. A gente funcionou durante 3 anos. 3 anos. Esse ano não, 3 anos. Pandemia, né? Esse ano, por causa da pandemia, a gente tinha muitos planos, a gente não conseguiu desenvolver, né, porque não se pode, é proibido, mas a gente está com muitos planos aí para continuar com o PEP, e principalmente, assim, nas favelas daqui, né, que são, aqui eles chamam de acampamento, mas é como se fosse uma favela, e a gente quer começar o PEP nesses lugares também. Então, esse é o nosso projeto PEP. E temos uma missionária chilena, que está se formando também no Instituto, é colega da Ana Raquel, e é da nossa igreja, é chilena, é daqui da cidade. A Judite, que é a missionária do PEP. Ela é a missionária educadora. E a gente trabalha com a coordenação do PEP regional aqui em Antofagasta, né? E a gente ajuda a promover cursos, a gente também tem os PEPs funcionando nas escolas, né? E a gente leva material, treinamento, tudo para ajudar nesse ministério com crianças. PEP o Amigo para esse PEP Scout? Não! Essa foi a ideia da Ana Raquel e da Miriam. Vou deixar as duas falarem. Sim, bom, o PEP Scout, na verdade, começou sem se chamar assim, né, Ana Raquel? Minha mãe, ela trabalhava com um clube de crianças, que era na nossa antiga casinha onde a gente fazia a igreja, os cultos. E aí as crianças acabaram ficando sem o clube de crianças, porque minha mãe teve que começar a trabalhar na escola. Então, eu e a Ana Raquel ficamos encarregadas de dar continuidade com esse ministério. E aí, a gente mudou o dia, também mudou o público das crianças, começaram a chegar netas das senhoras, netas e netos, das senhoras que minha mãe trabalha, no mesmo dia, na mesma hora.
Então, a gente começou esse trabalho, que é o Pep Scout, que é para crianças de várias idades. De 0 até bebês até 13 anos. E é só uma vez por semana, são como de 2 a 3 horas que a gente fica, e são trabalhos, como diz o nome, né, Scout, é de escoteiros, que as crianças gostam muito desse estilo, que é de aventura, né? Então a gente combina isso com a palavra de Deus, né? Conhecer mais a natureza. E isso. Sim. É que sexta-feira à tarde minha mãe faz o clube de senhoras. Ela faz estudo com as senhoras que têm netos. E vinham as crianças, às vezes, porque elas tinham que cuidar dos netos, e eles ficavam sem ter o que fazer. Então, a gente começou a começar um estudo bíblico com eles. E aí a gente foi percebendo que algumas crianças da rua, que antes iam para o clube de crianças, viram que a gente estava fazendo esse trabalho, e eles juntaram também. Então, vem um grupo muito bom, com muitos estrangeiros, venezuelanos, que chegaram aqui em Antofagasta também, e a gente trabalha com eles, é muito bonito, as crianças gostam muito de se divertir, tem muita energia, é muito difícil, mas é muito bom. Que legal. Eu acho que foi a Miriam que mandou um videozinho aí sobre esse PEP, não foi? Sim, o vídeo. Eu trabalho nessa casa, tem o trabalho do PEP Amigo, do PEP Scout, das senhoras, que minha mãe pode falar daqui a pouco. Casa Cabame. São todas as atividades que a gente realiza em essa casa. Nessa casinha. Que eu vou explicar o que significa Cabame, mas se quiser pôr o vídeo... Sim, pode pôr o vídeo. Então tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o vídeo fala sobre o PEP. Esse primeiro vídeo também fala sobre o Cabane? Sim. Tá, um pouquinho, né? Depois tem um outro que é mais específico, né? Que fala mais, não é isso? Aí eu vou fazer o seguinte, então, vou passar esse vídeo do Pepe e depois, antes da gente falar de Cabame, eu vou lá para os Estados Unidos, que eu quero perguntar pro Davi que história é essa de trabalhar com adolescente. Eu quero saber disso. Eu fiquei curioso saber como é que ele trabalha, sendo brasileiro, trabalhando com os adolescentes americanos, ou se tem brasileiro lá também. Mas segura um pouquinho, Davi. Vou passar o vídeo, aí na volta eu te pergunto sobre esse trabalho, tá bom? Beleza. Deus le dijo a Abraham: sal y cuenta las estrellas, y en cada una de ellas un hijo verás. Entonces Abraham cree, ya verás, que tu esposa Sara un hijo tendrá. Oh, oh, cantemos todos juntos a Dios. Oh, oh, tu luz en mí brilló. Oh, oh, hijo de la promesa soy yo.
Que legal. Aqui, vou ficar até curioso de saber que negócio é esse de cabane ali, mas sua mãe vai esperar um pouquinho. Me conta aí, Davi, chamado para trabalhar com adolescente, rapaz, que desafio, hein? Sim, bem diferente. Eu nunca imaginei que eu estaria trabalhando com adolescentes, porque crescendo no Brasil e no Chile, nós sempre trabalhávamos muito com crianças, né? Meus pais sempre trabalharam muito com o Ministério Infantil e eu sempre ajudava muito. Inclusive, eu comecei os fantoches, né? Ana Raquel e Miriam aprenderam de mim, palhaço também, tudo isso, né? Então, eu sempre pensei que eu ia trabalhar com criança, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu não tive muita oportunidade, também estava muito ocupado, né? Terminando a universidade, tudo isso. Mas, um dia do nada, eu recebi uma ligação de um pastor de uma igreja que eu nunca tinha ouvido falar, a Igreja Batista, me perguntando se eu queria ser o pastor de jovens deles, dos adolescentes. E eu falei, tá bom. Então, orei, a gente pensou nisso, e eu fui, conheci a igreja, e poucas semanas depois eu já estava lá, né? E é isso, eu trabalho com adolescentes, e no último ano eu tenho trabalhado com eles. E tem sido muito bom, tem sido bem diferente, e claro, tem a questão da cultura, né? Da língua, e eu falo inglês muito bem, eu só tenho um sotaque, mas rapidinho eles ficam acostumados com o meu sotaque, então deu tudo certo, tá dando tudo certo. A maior dificuldade cultural, eu diria que é pela geração, né? Que eles são muito mais jovens que eu, então eles falam de uns termos que eu não conheço muito bem, e de TikTok, eu não sei o que é isso, mas eu tô aprendendo e tem sido bom. E outra coisa também que eu comecei nesse ano é o ministério na mesma igreja, como pastor dos estudantes universitários. Então, é um grupo que a gente começou mais recentemente e tem sido muito bom também. E tem um estudante novo que chegou esse ano, que é do Brasil. E então, ele está vindo com a gente, eu falo um pouquinho de português com ele, então é muito bom também. Que legal, um outro desafio muito grande, né? Eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, na época que o jovem entra na universidade, acaba sendo um momento de crise espiritual na vida do jovem, porque ele vai ouvir de muitos professores que não são cristãos, alguns até ateus mesmo, de que a nossa fé não existe, de que a nossa crença é uma bobagem. Então, aqui no Brasil tem muito isso. Eu não sei se nos Estados Unidos também tem essa doutrinação assim, que acaba afetando os jovens. Então é muito legal saber que tem um pastor assim, específico para essa área, né? Sim, não, E eles também têm o mesmo problema aqui. Eu não sei, a universidade que eu atendi era uma universidade batista, então não tem tanto disso, né? Mas tem outras universidades na minha cidade que não são universidades cristãs, então tem muito disso. Então, o ministério com estudantes universitários é muito bom, e eu diria com os adolescentes também, porque muitos meus estudantes, dos meus alunos, dos adolescentes na igreja, eles estão terminando o ensino médio agora, e ano que vem eles vão para a universidade. Então, a gente tem falado muito de doutrinas importantes e teologia, coisas difíceis assim que eles querem saber e que eu quero ensinar, que eu tenho certeza que vão ajudar eles onde quer que eles vão, né? Muito, muito legal, Davi. Que Deus te abençoe também nesse propósito aí, nesse trabalho. Ana Paula, me explica aí que nome é esse? Nome difícil? Como é que é o grupo das senhoras? Bom, a nossa igreja chama Kamami. Quando a gente chegou aqui no Chile, a gente foi convidado para trabalhar nessa casa que já existia, era um projeto da missionária que estava antes da gente, da missionária Maria Ilza. Esse Kamami, que é o nome da igreja, desculpa até te interromper, mas é nome do bairro, é uma sigla, o que é? Uma sigla, significa Casa Batista da Amizade. Em espanhol, Casa Bautista de la Amistad.
E a missionária que começou antes esse trabalho, ela trabalhava muito com a parte de evangelismo integral, trabalhava mais com a parte social. E a gente, quando chegou, já existia a casa, já existia o projeto. É um projeto da União Feminina, da Batista aqui, né, da região, e eles convidaram a gente para plantar uma igreja. E então a gente começou com escola dominical, com cultos, com trabalho com estudos bíblicos para as senhoras, com clube de criança, e aí ficou o nome da nossa igreja. Nossa igreja hoje chama Cabane Ebenezer. E Ebenezer é a parte dele, então ele vai falar. Isso, aproveita pra gente e explica aí esse Ebenezer aí, que eu lendo, eu tava lendo Ebenezer. Depois de 5 anos que a gente estava aqui no Chile, a gente teve que continuar sem a agência missionária, né? Foi uma decisão da agência missionária que tinha trazido a gente para cá, de não continuar mais com missionários aqui no Chile, e a gente decidiu ficar, porque a gente entendia que tinha muito ainda o que fazer, né? Tinha uma obra muito grande ainda para ser feita aqui. Mas, claro, também a nossa decisão foi baseada num convite que eu tinha recebido para ser capelão temporário, por um tempo só, de um colégio. O colégio tem esse nome, é Benezer. É um colégio batista. Colégio Batista. E o dono, ele desde criança, ele já nasceu, a família dele já era dona de colégios, e ele e os seus irmãos saíram plantando colégios por todo o Chile, e em cada colégio que eles começam, eles querem plantar uma igreja. Então, quando eles me convidaram para ser capelão, o objetivo mais adiante era abrir uma igreja no colégio. Então, um ano depois, eles me convidaram para abrir a igreja no colégio, e a gente juntou a igreja que a gente tinha com o colégio para poder ter uma nova realidade, né? E esse agora é o nosso novo grande desafio nos últimos 2 anos e meio, tem sido isso, a gente conseguir levar adiante essa igreja dentro do colégio. Mas a gente continua com a casa, trabalhando sexta-feira, à noite com o Pepe Scout, com as senhoras, e de segunda a sexta de manhã com o Pepe Amigo. E domingo a gente trabalha na igreja do colégio. E também com aulas do instituto lá, né? Muito legal. O que eu fico impressionado assim com a sua família é a integração de vocês, assim, cada um trabalhando em uma área também missionária, e desde a menorzinha, né, que é a Miriam, até o mais velho, todo mundo envolvido na obra do Senhor. Isso é muito legal, né? Uma família com um propósito muito semelhante aí de glorificar o nome de Cristo, de pregar a palavra. Isso é muito legal. A gente sempre defendeu uma ideia, e que não é só uma ideia, é nosso diário viver, né? Nós somos uma família missionária. Deus não chamou só a minha e ao Alexei. Deus chamou a toda a família. Então, desde quando a gente começou a trabalhar, desde quando a gente trabalhava em Goiás, a gente sempre envolveu toda a família. Você também é parte. Não importa a sua idade, não importa, não é que é obrigado a fazer as coisas, mas Deus chama, e nossos filhos se sentem parte, se sentem úteis, se sentem chamados por Deus, desafiados por Deus também para trabalhar. Então, isso é muito importante. O chamado missionário não é só para o casal, o chamado missionário é para a família inteira. Pastor Samuel, você deve ter percebido no relato delas, que elas não falaram assim, o papai disse para fazer isso, o pastor falou para fazer isso, minha mãe falou para fazer isso. Foi uma conversa entre eles, os filhos, né, com Deus. Eles buscaram em Deus como servir a Deus, e Deus foi abrindo as portas para o ministério deles. Não foi uma coisa que nós demos a direção, senão que eles buscaram em Deus a direção. Legal. Eu queria ouvir um pouquinho mais a voz da Ana Raquel, que está mais quietinha. Ana Raquel, explica pra gente o que é ITIB. ITIB, sim, é Instituto Teológico da Patagônia Interdenominacional. É muito difícil de falar, não consigo. Ainda mais se falar em português, né?
Sim, isso que é o ITIP. É um instituto, claro, teológico. A gente não é só batista, não é só pentecostal, ensina a Bíblia, e isso é o que a gente tem que ter, ensina a Bíblia, ensina Jesus, a salvação, que é o que tem a gente, todo mundo em comum, e que é a nossa base como crentes, né? Somos cristãos, meninos de Cristo. Então, o Instituto, ele na verdade nasceu lá na Patagônia, em Punta Arenas, lá no fim do mundo, e Antofagasta é uma extensão desse Instituto. E, são 4 anos de Instituto, de estudo que a gente tem. A gente começa estudando o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, depois teologia sistemática, teologia bíblica, e depois a gente estuda eclesiologia, a história da igreja, a missão da igreja, e no final temos que fazer uma monografia e apresentar essa monografia para os avaliadores, e a gente ganha um diploma de técnico em teologia, né? E o ITIP tem sido uma bênção aqui em Antofagasta. Meu pai é o diretor aqui no norte do Chile, e ele também é o maior professor que tem, né? Quase que o único professor. Não, e o Davi? E o Davi, eu disse quase, eu disse completamente. Mas, então... Davi é o professor de grego. Davi é o professor de grego do ITIP, ele dá aulas online. E a mamãe, ela vem e aparece em algumas aulas, em aulas de missão, ela também dá uns cursos intensivos que a gente também tem de Ministério Infantil, e assim vai por diante. É um instituto que tem ajudado muitos crentes, que aqui os crentes não leem a Bíblia, porque os pastores ensinam a não ler a Bíblia, que só eles têm a revelação de Deus, e eles não vão estudar, enganam os crentes, é muito triste. Então, muitos crentes têm visto o que por que somos salvos, quem é Cristo, a gente tem aprendido muito, a gente cresce muito, e sempre tem muitas batalhas para continuar. Os próprios alunos, é engraçado, né? Às vezes é o aluno que procura o professor e quer estudar. Aqui é o contrário, o professor procura os alunos e resgata para estudar, e mantém eles, porque é muito difícil continuar. Aqui no Chile tem essa dificuldade. Tem a ideia, mas não faz, não pratica, não continua, não persevera. Então, tem sido muito bom, muito difícil, mas já a minha turma vamos formar, graças a Deus, toda a glória para Ele. A nossa turma vai formar, as monografias são muito bonitas e todas elas têm Cristo como principal. Puxa, que legal. Fiquei até emocionado assim, de ouvir a importância do estudo da palavra, né? E vocês preocupados aí em ensinar um pouco da palavra aí para as pessoas, né? Vocês estão jovens, se eu soubesse falar espanhol, eu ajudava, mas não sei, então vou ajudar em oração. Eu vou passar um videozinho que fala um pouco sobre isso, também me enviaram um vídeo aqui que falando sobre o ITIP, aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra, o ar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação.
Opa, que legal. Estou até emocionado aqui, porque quando fala de ensino da palavra, a gente que é pastor, né, pastor Alexei, isso mexe com o nosso coração. E eu fiquei muito feliz de ver assim, a disponibilidade de vocês também para ensinar a palavra para esse povo aí do Chile. Quantos crentes, igual falou a Aninha, né, que é a Ana mais novinha, igual a Aninha falou aí para o pessoal aí da necessidade de crentes, mesmo que não ensinam a palavra ou que são vinculados à igreja, que tem apenas aquela revelação assim meia chulezinha, né? E vocês aí preocupados em ensinar a palavra. Que legal, que Deus abençoe também esse trabalho de vocês. O Davi dando aula de longe, né? Que Deus abençoe também esse trabalho. Aliás, nessa pandemia aí, muitos tiveram que aprender a lidar com esse negócio de e-learning, né? Essas aulas aí online. E aí Davi teve que se adaptar também, né, Davi? Sim. Bom, eu já estava dando aula antes da pandemia, eu estava dando aula online de grego. Então, na verdade, eu acho que foi bom, porque outros professores, né, no instituto puderam ver como eu estava fazendo a aula e fazer algo parecido. Então, acho que ajudou o instituto nesse sentido. Mas é muito bom, mesmo estando de longe, poder ensinar. E de vez em quando eu apareço também em outras aulas aí, para falar um pouquinho. Então você é o cara do grego. Sim, eu acho que sim. Ai, misericórdia, gente. Eu lembro no meu seminário, para aprender o grego, minha esposa teve que me ajudar. Eu lembro quantas noites em claro, para decorar o alfabeto, ela ficava do meu lado e eu recitando o alfabeto para ela, alfa, beta, gama, delta. Só Jesus. E a Rachel ela lê hebraico bíblico. Uau! Que legal. Fala de novo, que eu cortei seu microfone sem querer. Você fala o grego e a Rachel? O hebraico. Muito legal, muito legal. Que Deus abençoe a vida de vocês aí nessa tarefa de ministração aqui. Eu recebi um outro vídeo de vocês, e o vídeo que eu recebi de vocês, eu coloquei o nome dele de Novo Começo. O que a gente vai ver nesse vídeo aí, ô Ana Paula? Miriam vai falar. Miriam é a nossa produtora de vídeo atual. Ela que faz os vídeos. É um vídeo bem curto, já divulgar o site. A gente tem uma parte no site que se chama Fórum, que é onde a gente pode, a cada semana, escrever e compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus, né? E colocar uma música em espanhol, muitas vezes, e uma frase, algo diferente, para poder compartilhar à mesma distância a palavra de Deus, né? E aí a gente também explica, falando sobre como a gente está se adaptando com este novo começo, né? Que é começo com a pandemia, como a gente está trabalhando com os nossos ministérios. É bem curto mesmo, mas é bom. Eu estou mostrando aqui um pouquinho do site, e aí eu vim aqui na parte do fórum, né? Tem aqui o tempo de oração, tem alguns debates aqui, né? Algumas informações, né? Isso. E aí a pessoa pode participar aqui desse fórum, né? Comentando. Sim, isso aí. Para comentar, para poder ler, compartilhar. Para poder orar por nós também. Orar. Uhum. Muito, muito legal. Vou colocar o vídeo então, para a gente ver essa parte desse terceiro vídeo. Um novo começo. A mesma missão, de uma forma diferente. Continuamos firmes na obra, porque o amor de Jesus nos une estando perto ou longe. Com novos ministérios, Deus tem nos abençoado. Muito obrigada a todos pelo apoio. Não deixem de visitar o nosso site, no qual vocês poderão ver como Deus tem tocado em nossas vidas. Poderão ver cada fórum que faremos com amor e carinho para vocês. Que legal. Eu coloquei aqui o
um pouquinho do site. Eu vou colocar o link do site na descrição desse vídeo, então você pode ir lá, se inscrever no site, se inscrever no canal também do YouTube, que eu também vou colocar aqui na descrição. É artista mesmo, né? Até artista audiovisual, a Miriam já tá... Miriam, você tá com quantos anos? Eu tenho 14 anos. Ah, 14 anos, olha, muito jovenzinha já. Não vou perguntar a idade das outras não, tá? Pode ficar tranquilo. Essa aqui tem 16. Ah. Aqui, meu. Eu tenho 21. 21. Pastor denunciando o povo aí todo, com a idade do povo, gente. Ai, gente, olha, foi um prazer enorme. Vocês querem deixar uma última palavra para a igreja? Antes de vocês falarem, na verdade eu não vou deixar vocês falarem agora não. Eu quero mostrar que aqui dentro do site de vocês, existe uma parte aqui, você vai poder entrar no site que eu vou passar o link, que é a parte de contribuição. Se você amou essa família igual eu estou amando, você vai ter a oportunidade de abençoar o ministério deles, contribuindo também financeiramente. A gente tem aprendido que a gente ajuda os ministérios missionários orando pelos missionários, intercedendo, mantendo esse contato com eles, mandando uma mensagem para eles também, isso anima muito o coração, e também contribuindo financeiramente. Então eu quero convidar você, olha, tem 3 opções de banco aqui. O primeiro é a Caixa, o segundo é o Itaú e depois temos aqui o Santander. Você pode escolher aí o que for melhor para você, e se você quiser ofertar, se você quiser programar uma oferta mensal, adotar essa família aí no seu coração, você pode fazer isso também. Então eu quero convidar você para anotar esses dados, dar uma pausa no vídeo aí para você anotar, se você não conseguir anotar muito rápido. E aí você vai abençoar essa família, você vai adotar essa família, abençoar os projetos que eles estão desenvolvendo lá também. Então quero convidar você que está vendo essa live para abençoar essa família através da sua contribuição financeira também, tá bom? Voltando aqui para a carinha deles, para a gente ver essa família. Uma palavra final de vocês querem se despedir? O que vocês querem fazer? Eu queria ler um versículo bíblico. Em Mateus 4, quando Jesus chama os primeiros discípulos, né? Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Venha após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o versículo que Deus falou no meu coração para ser pastor. E o sonho que a gente está tentando cumprir desde então, desde 15 anos atrás, desde o chamado pastoral, é ganhar almas para Cristo. É o mais importante. Não tem nada neste mundo que se compare a ganhar almas para Cristo, ganhar vidas para o reino celestial. E a gente tem aprendido, nós como família, lá nos Estados Unidos, aqui no Chile, a sentir essa alegria de poder fazer parte da obra de Deus e ganhar almas para o reino celestial. Que legal. Olha, eu não tenho palavras para agradecer vocês pela participação, vocês disponibilizarem esse tempo de vocês para a igreja conhecer um pouco melhor vocês, para a igreja conhecer vocês e eu conhecer um pouco melhor. Eu vou até começar me despedindo lá do povo que está mais longe. Davi, Rachel, coraçãozinho para vocês. Espera aí, que eu acho que vocês não estão vendo. Deixa eu ver, coraçãozinho para vocês. Um prazer enorme conhecer vocês, orar por vocês. Eu não sabia que vocês tinham casado, então, quando seu pai me mandou a foto essa semana, aliás, eu nem mostrei aqui a fotozinha, né? Quando ele me mostrou essa foto aqui, vocês casando, esse casamento foi aí nos Estados Unidos? Sim. Foi aqui, foi na nossa cidade. Que legal. Mas assim, eu tô vendo bem em cima da cabecinha da Rachel ali, um brasileiro bem sorridente. Era seu pai? É, o meu pai. O pastor Alex tá ali. Eu tenho uma vista muito boa, então bem de longe assim eu vi um brasileiro com um sorriso assim
de orelha a orelha, eu falei assim, o Alexei, feliz da vida que tá casando o filhão. Não sei se era feliz porque o filho estava se casando ou feliz que estava se livrando. Muito bom. Davi, Rachel, thank you a lot. Obrigado a você. Um grande abraço para vocês. Alexei, Ana Paula, Ana Raquel e Miriam também. Olha, para vocês, vou até botar minha câmera que eu quase não apareci, ó, mas coraçãozinho. Coraçãozinho para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo que vocês dispuseram para nós. E eu queria me despedir de vocês fazendo o mínimo que eu posso fazer agora, nesse momento, que é orando pela vida de vocês, tá bom? Então eu queria convidar você, a igreja que está aqui acompanhando com a gente, a fechar os seus olhos. Ergue sua mão aí, olha, eu sei que você não deve nem saber para que lado fica o Chile, mas ergue suas mãos aí, nós vamos orar por essa família, pela família do pastor André Xei, pela família do Davi também. É muito fácil lembrar o nome do Davi, que é o nome do meu filho também, então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por essas famílias. Essa família, Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor os vocacionou, o Senhor os chamou e o Senhor os tem capacitado e motivado eles para a glória do seu nome. Senhor, faz com que a sua glória seja abundante em cada vida, em cada coração e que cada um deles seja inspirado por Ti a cada dia para falar do Senhor e viver o Senhor nessas comunidades em que eles estão inseridos. Abençoa, Senhor, o Davi, a Rachel, que o Senhor possa capacitar, abençoar essa jovem família e que possa, Senhor, encher todos aqueles que estão ao redor com a sua graça e com o seu amor. De igual forma, Senhor, abençoe o pastor Alexei. O Senhor sabe, Senhor, de todas as dificuldades que o ministério pastoral, Senhor, nos faz viver, e ainda mais ele, Senhor, estando num lugar tão distante, numa cultura diferente, mas eu sei que o Senhor já o tem capacitado. E em todo lugar o Senhor tem estado com essa família. Obrigado, Senhor, pela vida da Ana Paula, obrigado pela vida da Ana Raquel, obrigado pela vida da Miriam, que o Senhor possa usá-los sempre com poder e grande glória. Para a glória do seu nome é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma boa noite, que aí é mais ou menos o mesmo horário, né? O Davi estava me falando que lá é um pouquinho mais cedo, deve estar agora às 18 horas, mais ou menos, quase 19. Mas uma boa noite para vocês e muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pastor. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, privilégio participar com vocês. Sim.